Hoje nós vamos, no retorno do nosso grupo de oração, iniciamos uma campanha missionária, né? O Você Mais Um, lá nos primórdios, lá no comecinho da comunidade, no final da era do ministério, né? O grande ministério Cristo Libertador. Finalzinho da história do ministério, começo da história da comunidade, o Você Mais Um foi inspirado justamente para atender o chamado do Papa Francisco, que na Jornada Mundial da Juventude e logo depois nos primeiros anos do seu governo na igreja, ele disse: eu quero uma igreja que possa estar em saída, eu quero uma igreja que se abasteça dentro dos seus muros, se abasteça dentro das suas paredes, se abasteça dentro do templo, mas eu não quero uma igreja ensimesmada, não quero uma igreja somente voltada para o culto. Eu quero que aquilo que a igreja de Cristo, católica, apostólica, romana, que recebe na Sagrada Eucaristia, na adoração, nas missas, nos terços, que ela possa sair e propagar nos lugares onde há necessidade do encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o Você Mais Um nasceu, e justamente é uma campanha missionária, porque o propósito é que cada um de nós possa, de alguma forma, evangelizar pessoas que ainda não foram evangelizadas, trazer pessoas para dentro da Igreja Católica, através do nosso grupo de oração, mas não só através do grupo de oração, através de todas as outras reuniões que a nossa igreja oferece. Então esse é o propósito da campanha. Então olha para quem está do seu lado e diz: você precisa evangelizar as pessoas durante essa campanha. Né? Evangelizar. Talvez quem precise ouvir o evangelho seja o seu marido, a sua esposa, o seu amigo, o seu paciente, o seu tio, a sua mãe, sei lá, não importa. Você vai entrar em oração, e ao longo deste mês que nós estaremos trabalhando alguns temas aqui, você vai pedir ao Senhor que Ele te mostre pessoas para que você possa evangelizar assim, racionalmente, intencionalmente, você ir de encontro àquelas pessoas que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo vai te mostrar, para evangelizá-las assim na cara dura, na cara de pau. E aí eu queria ler para vocês aqui o Evangelho segundo São Mateus, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insonso, com que o salgaremos? Com que salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, que é o tema dessa campanha. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas obras, eles glorifiquem a Deus Pai que está nos céus. Palavra da salvação. A inspiração para este Você Mais Um, para essa campanha, inspiração inclusive que veio em um momento de oração do nosso Senhor Jesus para Giovana, foi que o nosso grupo de oração, assim como esta capela Santa Luzia, que é colocada no alto de um monte, nós estamos num ponto alto aqui da freguesia do Ó, deveria ser como um farol
um farol que aponta o caminho nos mares, para que as embarcações que estão em alto mar, muitas vezes perdidas, muitas vezes numa rota certa, mas buscando ali um conforto, uma confirmação de que estão na rota certa, pudessem encontrar então este caminho que é o nosso Senhor Jesus. A Capela Santa Luzia, o grupo de oração da comunidade Cristo Libertador, e cada um de nós fomos chamados através dessa profecia, através dessa vontade do Senhor manifestada em oração, para que nós fôssemos como esses faróis. E obviamente que depois disso, a inspiração não podia ser outra de que este versículo do Evangelho de Mateus: vós sois luz do mundo. Aqui eu queria que a gente conseguisse meditar o Evangelho juntamente pensando na imagem do farol, sabe? Farol, aqueles que são colocados nas encostas rochosas dos grandes mares, na entrada das grandes nações, para que os navegantes possam saber aonde estão chegando. Eu queria que você tivesse na sua mente este farol. São construções extremamente imponentes, são construções que chamam a atenção, até porque elas estão posicionadas geralmente no meio de lugares onde não tem nenhuma construção, no meio de vegetação, no meio de terras que ainda não foram desbravadas, ou então na chegada de lugares aonde é perigoso, onde o navio de repente pode esbarrar em alguma pedra e pode vir a naufragar. Os faróis, eles são colocados em pontos aonde a visibilidade dos navegantes é difícil. Os faróis até hoje são utilizados na navegação. Mesmo nós estando já na época do GPS, das rotas monitoradas via satélite, né, grande tecnologia, navios com certeza que devem navegar praticamente sozinhos, ainda assim os faróis existem, porque nem todos os navios são dotados de tanta tecnologia. Existem barcos pequenos, existem barcos de pesca, existem pequenos botes, pequenas embarcações que são usadas por proprietários para ganhar o seu pão de cada dia ali na pescaria, por exemplo. Então os faróis, eles não deixaram de ser úteis e importantes na navegação. Os faróis, eles iluminam, são o único ponto de luz em determinados locais. Os faróis, eles geram um impacto em quem está navegando, porque se a pessoa está desesperada por não encontrar o caminho, quando ela vê o farol, o impacto que aquilo gera nela é de segurança. E os faróis, eles influenciam, porque eles dizem: olha, cuidado, porque por aqui você vai dar de cara com as rochas, vá para o lá que é mais fácil, vá beirando a encosta ou volte para o caminho. Os faróis, eles influenciam, eles indicam o caminho, eles iluminam, eles impactam e eles indicam, influenciam. Os faróis, eles, por serem uma estrutura mais robusta, eles são construídos em cima de rochas firmes. Eles têm uma fundação muito grande, em alguns casos muito profunda. Se as camadas de cima daquele solo não são boas, se você vai construir um farol, você precisa construir ele com uma profundidade muito grande,
porque senão os ventos, senão as marés, senão as ondas podem vir a fazer com que esse farol caia. Os faróis, eles antigamente, né, hoje já é luz elétrica, claro, luz solar, de várias coisas, mas os faróis ainda em grande maioria, por estarem situados em lugares onde a energia elétrica não chega, ainda são alimentados por óleo, por azeite, por óleo de baleia. E aí aqui agora eu queria fazer algumas correlações com aquilo que o Senhor Jesus diz no Evangelho para nós. O farol sim é a capela, e se você vem da Paula Ferreira, você vê a nossa capela iluminada. Se você vem da freguesia do Ó e você olha para cima, você vê a nossa capela iluminada. Mas a nossa capela, ela só vai comunicar alguma coisa entendermos que no fundo, aqueles que são de fato os faróis somos nós. Olha para o que está do seu lado, veja se ele é um farol robusto ou delicado, bonito, arrumado, mais rústico talvez, né? Mas nós precisamos ser este farol, porque ainda que as pessoas vejam a Capela Santa Luzia de longe, elas vão vir aqui e elas não vão se relacionar com o templo, elas vão se relacionar conosco. Elas vão querer encontrar segurança no nosso testemunho. Se elas chegarem aqui e trouxerem problemas, trouxerem dificuldades, e encontrarem aqui um povo que apesar das dificuldades, apesar dos problemas, se mantém firme como um farol, impávido, elas vão se sentir seguras. Elas rapidamente vão começar a ser influenciadas por cada um de nós. E elas vão poder então tomar o rumo certo na vida delas. Então quando o Senhor Jesus ele diz para nós que nós somos a luz do mundo, que nós somos o sal da terra, que nós somos um farol, e que nós precisamos ser um farol, é justamente porque Ele quer que nós iluminemos. É porque Ele confia em cada um de nós uma missão muito grandiosa. Ele vai nos colocar num lugar de difícil acesso, um lugar onde vão chegar pessoas perdidas, um lugar onde vão chegar pessoas inseguras, navegantes muitas vezes atormentados pelas tempestades da vida, e eu e você precisaremos iluminar a vida dessas pessoas, impactar a vida dessas pessoas e influenciar a vida dessas pessoas, como os faróis fazem. Guilherme, mas então como que eu faço? Bom, os olhos que costumam ser utilizados para iluminar os faróis, né? Nas Sagradas Escrituras, o óleo, o azeite representa a unção de Deus. E aí nós ficamos os 3 primeiros meses deste grupo de oração só ouvindo temas relacionados ao Espírito Santo de Deus. Então, para que eu e você possamos ser sal da terra e luz do mundo, eu e você precisamos ter uma relação com o Espírito Santo e entender que a iluminação, o impacto e a influência que nós vamos exercer na vida das pessoas, e é para isso que nós somos chamados, se dará a partir da nossa comunhão com o Espírito Santo. É o Espírito que vai inspirar em cada um de nós quem iluminar, o que iluminar e como iluminar.
Se nós não nos relacionarmos com o Espírito Santo, o farol é como que um farol sem óleo, sem combustível, para que ele possa queimar e então iluminar. Então é necessário que eu e você possamos entender isso. Fomos chamados a, de maneira passiva, mas ao mesmo tempo ativa, iluminar aqueles que chegam até nós. Não importa se chegam até você uma grande embarcação ou se chegam pequenos pescadores. Não importa se você tem o talento de pregar para grandes multidões ou se você tem o talento apenas de conversar com a sua vizinha. O Senhor te instituiu, te chamou a ser um farol, e o farol é aquele que ilumina, independente de quantos estiverem precisando da sua iluminação. Ah, Guilherme, mas eu já sou muito velha. Não tem problema, existem faróis com mais de 1000 anos existentes. Ah, mas eu sou muito novo. Existem faróis recém-construídos. Ah, Guilherme, mas eu não sei o que falar. É o Espírito Santo que vai falar através de você. Claro, você vai estudar, você vai ler a palavra, você vai rezar, você vai ler um livro, você vai assistir uma pregação, você vai se preencher de conteúdo, mas no fundo é o Espírito, é a sensibilidade que o Espírito Santo te dá que vai fazer com que você tenha as palavras acertadas para iluminar a vida das pessoas. O Senhor Jesus, ele diz: se o sal se tornar insonso, com que salgaremos? Se o farol não iluminar, se a casa for construída no alto da montanha e ninguém puder ver, como que esses problemas serão resolvidos? O que ele está querendo dizer aqui? Que se eu e você cristãos não influenciarmos, não impactarmos, não iluminarmos, para o que nós servimos? Quem vai ser essa influência? Quem vai ser a influência dos nossos filhos se nós pais não influenciarmos eles? Quem vai ser a influência da nossa comunidade se eu e você que somos desta comunidade não desejarmos influenciar positivamente, evangelisticamente, se é que existe essa palavra, a nossa própria comunidade com os nossos testemunhos? A situação do nosso país, por exemplo, está do jeito que está, porque infelizmente muitos de nós, de maneira cega, de maneira até que ignorante, passamos anos e anos e anos aprendendo de que política, por exemplo, não era coisa para nós. E se política não é coisa para os cristãos, então ela vai ser coisa daqueles que não são cristãos. E é por isso que a gente está, com todo respeito, nessa merda. A educação é problema do Estado, por isso que as escolas estão essa bosta, e agora nós temos que refundar escolas católicas. Então eu e você, quando fomos chamados a ser faróis, quando fomos chamados pelo Senhor Jesus no Evangelho a sermos sal da terra e luz do mundo, é porque eu e você, independente dos nossos talentos, independente das nossas profissões, independente do nosso estado de vida, independente daquilo que vivemos no nosso passado, independente dos nossos traumas, das nossas dificuldades, da nossa pouca idade, da nossa muita idade, eu e você fomos escolhidos para ditarmos os caminhos deste mundo. Não, obviamente, pela nossa própria sabedoria, pelos nossos próprios interesses, mas pela vontade do nosso Pai que está nos céus.
Eu e você precisamos ser desejosos de influenciar as gerações que estão crescendo ao nosso redor. A solução para muitas coisas que nós vivemos hoje não é a curto prazo, é a longo prazo. Vai requerer de nós a mesma paciência dos faróis, que dia e noite, chuva e sol, maré alta e maré baixa estão ali e não tiram o pé dali e continuam iluminando, e passam semanas sem nenhuma embarcação ver aquela iluminação, mas eles continuam iluminando. Se eu e você perdermos essa luz, se eu e você não formos aqueles que vão dar sabor ao mundo, mostrar para o mundo como o desejo deve ser vivido, mostrar para o mundo como o sexo deve ser vivido, mostrar para o mundo como o matrimônio deve ser vivido, como a paternidade, a maternidade deve ser vivida, como a profissão deve ser vivida, né? E aí as várias profissões, ou como tantas outras coisas devem ser vividas. Se eu e você não mostrarmos, existem filhos das trevas espalhados pelo mundo e eles não vão se acovardar. Se eu e você pensarmos em desistir, eles não desistirão. Então nós somos chamados justamente a isso, porque se nós em alguns católicos, consagrados ou não, escolhermos não ser mais aqueles que vão iluminar, que vão propagar o Evangelho, que vão receber o Espírito e comunicar o Espírito às nações, se nós em algum momento desistirmos de seguirmos o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o grande farol das nações, que é o grande luzeiro que abastece a cada um de nós, se nós desistirmos, nós não vamos servir para nada. Se o sal não salgar, quem poderá salgar o sal? Guilherme, mas eu estou tão desanimado com a igreja, eu estou tão desanimado com a minha vocação, eu estou tão desanimado com os testemunhos das pessoas que estão ao meu redor. Para de olhar para outro farol, olha para Cristo. E a partir da sua relação com Cristo, ilumine, seja farol. Guilherme, mas eu estou me sentindo tão sozinho. Bom, os faróis são solitários. Não se constroem dois faróis um do lado do outro. Só a minha família no meu condomínio que quer educar as crianças na santidade. Farol. Só eu na minha profissão, nos meus colegas que se formaram, quer comunicar a santidade. Farol. Só eu quero viver a castidade no meu namoro, no meu noivado, no meu matrimônio. Farol. Só eu na minha família frequento as santas missas. Farol. Só eu que não quero deixar os meus filhos verem televisão e as besteiras que passam na televisão de maneira demasiada. Farol. O mundo nunca precisou de tantos faróis como precisa hoje. O mundo nunca esteve envolto em tantas trevas como hoje. As coisas estão indo de mal a pior. Na nossa bolha comunitária as coisas vão bem. Na nossa bolha católica as coisas vão bem. Mas no mundo as coisas vão muito, 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 muito ruim. Eu e você então fomos chamados a sermos estes faróis. Sal da terra, luz do mundo. Relação com o Espírito Santo.
relação com a palavra de Deus, que é a rocha que nos sustenta, vida de oração, jejum, penitência, busca pela santidade. Não desista. O mar está revolto, é aí que o farol vai precisar iluminar. A maré está alta, as ondas estão extremamente revoltas, é aí que o farol vai brilhar, é aí que o Senhor vai te dar combustível para que você possa iluminar o seu próprio caminho com a vontade dele e o caminho de tantos outros. É para isso que nós somos chamados. E se nós não respondermos a esse chamado, nós não serviremos para nada. Vocações apagadas são aquelas que esquecem que foram chamadas para iluminar o caminho dos outros e ficam só preocupadas com o seu próprio caminho. Claro que você vai olhar para você, claro que você vai buscar se abastecer, mas o farol é apostolado, o farol é missão, o farol é disposição, o farol é caridade, o farol é Madre Teresa de Calcutá, o farol é Santo Elias, o farol é Santa Teresinha, o farol é o seu santo de devoção. E eu e você fomos chamados também a sermos este farol.